Ela se chamava Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Ela foi batizada com 3 nomes: o primeiro para homenagear sua mãe, que se chamava Elizabeth, a bisavó paterna, a quem tomou o nome de Alexandra, e Mary, em homenagem à avó paterna. Ela nasceu no dia 21 de abril. Ela era do signo de Touro. Seu pai era Albert Frederick Arthur George, mais conhecido como Duque de York, e sua mãe era Lady Elizabeth Paulslaya, Duquesa de York. Ela era neta de George V, sendo que Eduardo Albert, seu tio, era o filho mais velho do rei. Portanto, no momento em que nasceu, Elizabeth tornou-se a terceira na linha de sucessão do trono britânico. Suas chances de tornar-se rainha não eram muito animadoras. Por isso, seu nascimento foi pouco repercutido, isso porque se Eduardo tivesse filhos, eles teriam a preferência ao trono, e ainda caso ele não os tivesse, o pai de Elizabeth, George, por sua vez, tivesse algum filho do sexo masculino, teria preferência antes dela. Quando o avô dela morreu, tio abdicou do trono em favor do amor. Ele tinha se apaixonado por uma norte-americana que era divorciada, coisa não aceita na época. Assim, em dezembro de 1936, o pai de Elizabeth assumiu o trono como George V. Isso fez de Elizabeth a sucessora imediata, caso seu pai falecesse ou abdicasse do trono. Elizabeth participou na Segunda Guerra como voluntária do Auxiliary Territorial Service, atuando como mecânica e motorista. Serviços considerados masculinos. Elizabeth conheceu Philip pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha 13 anos. E conheceu-o quando seus pais visitaram Britannia Royal Naval College, uma escola naval. O casamento de Elizabeth com Philip teve polêmicas porque alguns dos parentes do noivo foram apoiadores do nazismo. Eles são primos de 3º grau, por descendência da Rainha Vitória, e primos de 2º grau, por descendência de Cristiano IX da Dinamarca. Philip e Elizabeth casaram-se em 20 de novembro de 1947. Da união nasceram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew, Edward. Traição não é coisa só de réis mortais. A rainha também foi traída e alguns casos foram bem famosos, como as bailarinas Patricia Kirkwood, Galina Alanova e as atrizes ZSA Garbo, Patricia Hodge. O matrimônio durou 73 anos e se encerrou em 9 de abril de 2021. Quando Philip faleceu aos 99 anos. Em 6 de fevereiro de 1952. O pai de Elizabeth, o rei George VI, faleceu. Ele tinha sérios problemas de saúde e tinha adquirido câncer de pulmão por conta do tabagismo. Mas sua curação foi realizada em 6 de junho de 1953. O relacionamento da irmã, a princesa Margaret, com o capitão da Força Aérea Real, Peter Townsend, abalou a relação das duas. Por ser a chefe da Igreja Anglicana na Inglaterra, a rainha Elizabeth II precisava autorizar a união, e ela se recusou a autorizar de imediato e pediu que a irmã esperasse até os 25 anos e decidisse por si mesma. Quando Margaret chegou à idade estabelecida para voltar a ter a conversa, a rainha manteve sua posição oficial. Entretanto, a monarca aceitou fazer um acordo para que o casamento acontecesse. Houve uma explosão em Albert. A tragédia desencadeou uma avalanche de detritos que matou 116 crianças e 28 adultos. A rainha Elizabeth só visitou a comunidade 8 dias depois do desastre, o que não foi visto com bons olhos. Biografia dizem que ela se arrependeu até a morte de não ter ido antes. Um escândalo em 1987. Veio do tabloide The Sun, que revelou a existência de Nerissa e Catherine Bowes-Lyons, primas da rainha, dadas como mortas nos registros da realeza, que na verdade eram mantidas trancafiadas em um hospital psiquiátrico. Em 1982, o homem chamado Michel Fagan invadiu o quarto da monarca no Palácio de Buckingham, a deixando traumatizada. Ele disse que a amava e ameaçou a matar com um pedaço de vidro quebrado. Elizabeth distraiu conversando com ele sobre seus filhos. Algumas teorias da conspiração afirmam que a monarca encomendou o assassinato da ex-nora princesa Diana. Porém, durante o velório, ela reverenciou a nora, o que é inédito. A Inglaterra é o país que mais invadiu e colonizou territórios ao redor do mundo. Dos 80 países que estavam sob seu domínio, 66 hoje são totalmente independentes e 14 ainda teve a monarca como chefe de Estado.
Foi durante o reinado de Elizabeth II que boa parte do regime apartheid, que segregava sistematicamente brancos e negros na África do Sul, se desenrolou e muitos dos países colonizados pela Inglaterra sofrem com a miséria, a pobreza e da desigualdade social. A rainha Elizabeth II possui o maior diamante lapidado do mundo, conhecido como a Grande Estrela da África. A gema de 530 quilates foi extraída na África do Sul em 1905. Foi roubada da África do Sul. Seu valor estimado é de 400 milhões de dólares dos Estados Unidos. Os ingleses afirmam que foi dado a eles como um símbolo de amizade e paz, mas foi durante o colonialismo. Os britânicos então substituíram o nome A Grande Estrela da África pelo nome do presidente da MENA, Thomas Cullinan. Estatuas da Rainha Elizabeth juntamente com a da Rainha Vitória foram derrubadas no Canadá. Mais de 150 mil crianças indígenas canadenses foram tiradas de suas famílias e forçadas a frequentar essas escolas. Em regime de internato durante os séculos XIX e XX com o objetivo de integrá-las à sociedade, estima-se que 6 mil crianças morreram enquanto frequentavam os internatos. No total, a rainha da Inglaterra teve mais de 30 cães da raça Corgi ao mesmo tempo. Todos eles eram descendentes diretos de seu primeiro filhote, uma fêmea chamada Susan. Dizem que Duque de York, Andrew era o favorito da rainha. Andrew foi destituído de seu título de nobreza depois que a rainha o despojou de seus títulos militares após ser acusado de abusar sexualmente de uma menor. Elizabeth ganhou na cidade de Brasília, no Brasil, 2 onças e 2 preguiças, além de joias. Ela foi uma das primeiras pessoas a usar a internet no mundo. A rainha Elizabeth II possuía um bom senso de humor. Ela sabia fazer imitações de personagens de TV e figuras públicas. A monarca era apaixonada por cavalos, inclusive, continuou a montar nos últimos meses de vida. Antes da rainha usar seus sapatos, eles eram amaciados durante dias por pessoas responsáveis por essa tarefa especial. Em comemoração aos 70 anos do reinado de Elizabeth II, foi criada uma boneca Barbie da rainha com direito a tiara e faixa com medalhas. Segundo a Vulgata, seu nome seria Elizabeth, do hebraico Eliseba, significando Deus é plenitude. O apelido dela era Lilibeth. Os brasileiros na internet a chamam de Betinha. A bisneta da rainha, filha de Harry. e a ex-atriz, Meghan. recebeu o nome Lilibeth Diana. A rainha às vezes precisava de trocar de roupa umas 5, 6 ou até mais que 7 vezes ao dia por causa de compromissos. Primeira pessoa da realeza a substituir oficialmente a pele animal verdadeira pela falsa. As roupas chamativas com cores vibrantes. Não é à toa, existe um motivo por trás, se ele é simples, se destacar na multidão e ser vista mais facilmente. Ao invés de lançar um olhar revelador, o combinado que a monarca tinha com sua equipe era que quando estivesse incomodada com alguma conversa, trocaria a sua bolsa do braço esquerdo para o direito. Sobre Camila, a rainha disse: "E, quando chegar o tempo que meu filho Charles se torne rei, eu sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camila o mesmo apoio destinado a mim. Este é meu desejo que, quando chegar a hora, Camila seja conhecida como rainha consorte." Alguns especialistas estimaram as riquezas da rainha com base em suas receitas, 365 milhões de libras. Elizabeth II deixou 4 filhos, 8 netos e 12 bisnetos. Ela viveu 70 anos e 214 dias. Enquanto você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, eu vou contar algumas coisas a mais desses 50 fatos sobre a rainha. A rainha Elizabeth foi a monarca que mais viajou durante o reinado. Foram 265 viagens oficiais a 119 viagens. Um dos recordistas de visitas é o Canadá, onde ela esteve 27 vezes. A mãe de Elizabeth II. A rainha Elizabeth morreu aos 101 anos e deixou uma dívida de 7 milhões de libras por conta de apostas em corridas de cavalo. Ela honrou todos os débitos da A mãe. rainha chegava a receber 300 cartas por dia e muitas recebiam resposta. A rainha teve que aprender Constituição e direito antes de ser coroada. A rainha Elizabeth nunca andava com dinheiro vivo, menos aos domingos, quando ela levava notas de 5 ou 10 libras para dar à igreja.